Meus irmãos, a paz de Deus a todos vocês. Eu estou aqui mais uma vez nesse canal trazendo mais uma palavra do Senhor, né, para você que crê e que está procurando aí um caminho de salvação para a sua vida. Hoje, irmãos, o Senhor me trouxe uma palavra, a qual o Senhor já tinha me falado aí há mais de 4 anos, né? Eu fui numa igreja e o Senhor, então, ele levantou um servo dele ali e profetizou essa palavra na minha vida, irmãos. E por confirmação, irmãos, eu passei ali por mais umas 4 igrejas, né? E inclusive encontrei pessoas na rua, né, irmãos, que olhou para mim e me profetizou a mesma coisa, irmãos. Falou assim: o Senhor ainda vai te usar nessa terra para levar o evangelho dele e pregar para muitas pessoas, né? Irmãos, e por confirmação maior, eu fui arrebatado um certo dia, né? Eu já postei até um vídeo falando sobre isso, onde eu vi Jesus Cristo e o Senhor falou para mim assim, falou, né, me mostrou uma fila muito grande de pessoas que não iam entrar no reino dos céus e eu pedindo misericórdia ali para o Senhor, né, naquela visão. O Senhor então, né, pediu para aquele povo voltar de novo e pediu para que eu pregasse para eles, né? Eu gravei um vídeo falando sobre essa parte. Se os irmãos tiverem a oportunidade de assistir, ficarei muito contente e é de muita importância, né, para a vida daquele que crê. Irmãos, e o Senhor então, ele enviou uma palavra ali, né, na minha vida, e ela caiu muito forte no meu coração, irmãos. E como eu disse para os irmãos, por confirmação, em diversas vezes o Senhor falou a mesma coisa para mim através de alguns profetas dele, e por fim o Senhor ainda me arrebatou ainda e me confirmou essa palavra. Hoje eu vou estar lendo aqui essa palavra junto com os irmãos, né, para os irmãos saberem qual foi o ministério ali que o Senhor, né, passou para mim, né, irmãos. Então louvado seja Deus. Vamos todos juntos, irmãos. Eu peço que se os irmãos estiverem com a Bíblia em mãos, é bem melhor, porque acompanhar a palavra de Deus, irmão, a leitura é muito importante para você confirmar as palavras ali que aquele que está ministrando, né, está vindo a falar, irmãos. Porque hoje em dia tem muitas pessoas que não só confundem o texto bíblico e prega aquilo que não é verdade, né, irmãos? Ou então um entendimento, né, confuso, como tem também, irmãos, aqueles que realmente não conhecem a Bíblia, mas que muitas das vezes, irmão, eles por ouvir alguma coisa ali e aqui, eles acrescentam algo e afirmam ali, né? Como eu já trabalhei com muitas pessoas, irmão, que às vezes vai falar da Bíblia e eles afirmam com uma seriedade e um tom de voz muito claro que está escrito na Bíblia coisas, irmão, que muitas das vezes não está escrito, né? E a gente ali conhecendo a Bíblia, né, um pouco, a gente pode chegar nessa pessoa e falar para ela, falar, olha, não está escrito isso aí na Bíblia. Você pode ter lido em algum outro local, mas na Bíblia não foi, né? Isso já aconteceu comigo mais de uma vez, irmão. Por isso eu recomendo para os irmãos que tenham uma Bíblia na mão, né, para que você possa estar acompanhando aí a leitura. A Bíblia que eu estou usando aqui no caso é a Bíblia da CCB, né? Eu adquiri ela na congregação cristã no Brasil. Certo, irmãos? Vamos lá. Se vocês estão com a Bíblia de vocês aberta, né, vamos, numa só fé, numa só comunhão, fazer a leitura do texto. Está no livro de Ezequiel, no capítulo 33. Essa foi a palavra que o Senhor me mandou, irmãos. O ofício do verdadeiro profeta. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo, e diz-lhes: Quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos, e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele povo ouvir o som da trombeta, não se der por avisado, e vier a espada e tomar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele. Mas o que se der por avisado salvará a sua vida. Mas se quando o atalaia vir que vem a espada, não tocar a trombeta e não for avisado o povo, se a espada vier e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue derramarei da mão do atalaia, demandarei da mão do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel.
Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca, e lhas anunciará da minha parte. Se eu disser ao ímpio, o ímpio certamente morrerás, e tu não falares para desviar o ímpio do seu mau caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu demandarei das tuas mãos. Mas quando tu tiveres falado para desviar o ímpio do seu caminho, para que se converta dele, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livrarás a tua alma. Tu, pois, filho do homem, dizei à casa de Israel, assim falais vós, dizendo, visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como viveremos então? Dizei-lhes, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois, por que razão morrereis a casa de Israel? Tu, pois, ó filho do homem, dizei aos ímpios do teu povo, a justiça do justo não o fará escapar no dia da sua prevaricação, e quanto à impiedade do ímpio, não cairá por ela no dia em que se converter da sua impiedade. Nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na justiça, praticar iniquidade, não viverão, em memória de todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, restituindo esse ímpio o penhor, pagando o furtado, andando nos estatutos da vida, e não praticando iniquidade, certamente viverá, não morrerá. De tudo, os seus pecados, com que pecou, não se fará memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Todavia, os filhos do teu povo dizem, não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é reto. Desviando-se o justo da sua justiça e praticando iniquidade, morrerá. E convertendo o ímpio da sua impiedade e fazendo juízo e justiça, ele viverá por isso mesmo. Todavia, vós dizeis, não é reto o caminho do Senhor. Julgar-vos-ei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. Só até aqui, irmãos. Louvado seja Deus. Essa aqui é a palavra do Senhor, irmãos, que o Senhor está trazendo aqui para nós, né, nesta manhã. Irmãos, é um pouco complicado para falar dessas palavras, porque assim, irmãos, só quem começa a ser corrigido na vida é que consegue compreender o quanto é precioso você entender algum assunto, aprender algo novo, o quanto é precioso você melhorar na vida, né, irmãos? É semelhante, irmãos, isso aí qualquer ser humano que está me assistindo aqui agora, né, creio eu, né, salvo aqueles que realmente, irmãos, né, não têm no coração temor de Deus ou não conhece realmente o amor de Cristo. Todos os seres humanos que estão em cima da terra, irmãos, eles já viveram situações em que tiveram que melhorar em algo para conseguir fazer algo que eles desejavam, né? Quer seja aprender a andar numa bicicleta, quer seja quando você é criança, que você está engatinhando, você precisa levantar e andar, quer seja quando você está jogando futebol, você quer acertar o gol ali, você consegue, ou você está estudando, você quer melhorar a sua nota, você vai lá e consegue. Em algum momento da sua vida você teve que superar algo, né? Todos nós, em algum momento da vida, tivemos que superar algum tipo de situação para nós melhorar naquilo e sermos felizes. Então, procura se lembrar
e dentro de coisas boas, é claro, meu irmão, porque as coisas de Deus são coisas boas. Procura se lembrar de algo que você teve que se superar, de algo que você teve que ser melhor, que você teve que investir ali para você colher algum fruto, né? Quer seja em qualquer situação da sua vida, né, irmãos? Nesse sentido, irmãos, você vai saber o que é, né, quando Deus começa a te ajudar a se limpar. É semelhante a essa conquista que você teve, essa vitória. Você vai se sentir melhor, você vai se sentir mais forte, né? Mas enquanto você está passando por aquela situação ali, às vezes você está aprendendo ali a andar de bicicleta, alguma coisinha, às vezes você cai, você dá uma machucadinha, né, irmão? Vem a dor e tudo, mas quando você aprende tudo, você se sente feliz, né? Ou seja, em qualquer esporte, em qualquer área da sua vida aí, na cozinha, para quem cozinha, né? Para quem trabalha na TV, irmãos, que tem que se superar, para quem, independente, né, para o médico, para qualquer área da sua vida que você teve que se superar para conseguir, né, vir a conquistar algo. Né? Um policial, um bombeiro que tem que fazer as provas ali, exercitar para conseguir passar, e ali ele vai e passa. Quem está tirando uma carteira de motorista também vai ali, esforça até conseguir tirar aquela carteira. Tem que ter um esforço para você conseguir, irmãos, e às vezes é um pouquinho dolorido durante o processo que você está, mas a recompensa depois, ela é muito agradável, né? É muito grande. Assim também é quando o Senhor manda para nós ali, irmãos, uma palavra de correção, certo? Porque, irmãos, não é algo que você vai poder recuperar, irmãos, porque na nossa vida, às vezes, a gente faz alguns errinhos, né? No qual a gente pode correr atrás de novo e recuperar. Agora, a salvação da nossa alma, irmãos, é algo que não tem volta, irmãos, entendeu? Nós temos que viver na terra, mas no dia do juízo final, você não tem outra oportunidade para voltar aqui na terra. É assim que a palavra do Senhor está escrita. Ao homem cabe, né, morrer uma vez só e vindo então o juízo. Mas mais para frente nós vamos falar sobre isso, porque é um tema que traz muitas dúvidas para muitas pessoas, mas até no momento fica só com essa parte aqui que o Senhor, ele deu ao homem só uma vida, irmãos. Né? E depois a gente vai ter que prestar conta por aquilo que a gente viveu, certo? Então, irmãos, o Senhor trouxe essa palavra aqui, né, falando sobre o atalaia. O atalaia, irmãos, ele é aquele que avisa o povo, né? É como se fosse aquele guarda que fica lá em cima da guarita, lá assim, olhando todo mundo, né? E olhando lá para fora dos muros. Quando ele vê o inimigo vindo atacar, ele olha para dentro e grita: ô pessoal, acorda porque o inimigo está vindo atacar a gente. Fica todo mundo atento, né? Porque o inimigo está vindo nos atacar. Então, aquele pessoal ali fica atento, né? Ouvindo a voz do atalaia e percebe que está ali correndo um risco. E o Senhor, então, ele constituiu alguns homens na terra por atalaia, né, irmãos? Aqueles homens a qual o Senhor passa uma palavra para ele e fala para ele: avisa para o meu povo isso, né? O que vai acontecer. Então o Senhor me arrebatando ali em sonhos, o Senhor me mostrava uma multidão de pessoas que não iam entrar no reino dos céus, né, irmãos? Como aqui nessa cidade que eu moro também, o Senhor me mostrou numa visão de sonho, né, muita pessoa morta, irmãos, muita gente caindo no chão ali morto, né? E queira Deus, pela sua misericórdia, irmãos, que isso, irmãos, que o Senhor venha a cancelar esse mal sobre o seu povo, ou, irmãos, que se vier a cumprir, irmão, que o povo esteja pronto, né, para o Senhor resgatar eles, certo? Mas a palavra que o Senhor mandou trazer aqui hoje, ela parece, e ela é um pouquinho, irmãos, dura, né, porque está envolvendo a sua vida. A gente não brinca, né, com a nossa vida, quando era com a salvação da nossa alma. Não tem ninguém aqui assistindo esse vídeo que brinca com a própria vida a ponto, né, de morrer. Perdão quando eu falo que não tem ninguém, irmãos, porque a gente nunca pode, né, generalizar. Sempre tem pessoas que realmente brincam. Tem pessoas que sobem num prédio e ficam ali, pulando de um prédio para o outro, arriscando a sua vida, né? Mas, salvo essas exceções, a maioria das pessoas não costuma brincar com a sua vida. Condenar com a salvação da sua alma, que nós estamos falando da salvação de alma. Se hoje tivesse alguém falando para você um alerta de que você poderia morrer num acidente, eu tenho certeza que a maioria de vocês nem sairia de casa se desconfiasse que aquilo ali poderia ser verdade, certo?
E agora, estando falando da salvação da sua alma, ela vale mais do que a sua própria vida, porque a vida, irmãos, do homem aqui na terra ela é passageira. Agora, a vida que eu estou falando aqui, que é a salvação da alma, ela é eterna, certo? Então, portanto, aquele que crê, irmãos, e aquele que tem uma consciência, né, dá atenção porque eu estou falando, porque eu vim aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo, para me passar essa parte para os irmãos, que é em relação à salvação da alma, né? E aqui está escrito, irmãos, que se aquele povo se der por avisado, se aquele povo ouvindo a voz do atalaia, né, do homem de Deus ali que está pregando para eles, se ele ouvir aquele conselho e ele se desviar daquele mau caminho, então o Senhor terá misericórdia da alma dele, né? Se aquele homem estiver num caminho pecaminoso, está no crime, irmãos, está num caminho de prostituição, está num caminho de rebeldia, está num caminho de destruindo o próprio corpo ali, às vezes com bebida, com cigarro, com tudo aquilo, irmãos, que faz mal ali para a saúde, né? Inclusive eu mesmo já passei por muito dessa situação, eu estou aqui pregando, né, irmão? Não como o melhor exemplo do mundo, mas pela misericórdia de Cristo. Eu peço ao Senhor que guarde a minha vida, a minha alma, né, irmãos? Porque eu não sou eu digno mais do que ninguém de estar aqui pregando essa palavra, mas como fui um homem também afetado por muitas dessas coisas, eu estou aqui pregando essa palavra com uma certeza absoluta, irmãos. E eu tenho sim uma legalidade de Deus para falar sobre esse assunto, certo? Então eu venho aqui falar para todos vocês que o Senhor grandemente me cobrou uma mudança e vem me cobrando até o dia de hoje, irmãos. Eu estou esforçando aí para mudar. Não sou perfeito, né? Mas estou esforçando. E o Senhor hoje mandou entregar essa palavra para você que está me ouvindo também, certo? Irmãos, o caminho do Senhor, ele é estreito, né? Como diz a palavra de Deus. Então, quando você acha, às vezes, que você está ali andando reto demais, irmãos, você vai aos pés do Senhor Jesus e procura, irmãos, saber se realmente o Senhor está agradando a sua palavra. Certo dia eu fui na igreja e o Senhor mandou a palavra dizendo assim, irmãos, qual é o homem na terra que me pergunta como é que estão os seus caminhos aos meus olhos, né? Qual é o homem da terra que chega e põe o joelho no chão e pergunta assim, Senhor, como é que o Senhor está me vendo? Como é que estão os meus caminhos? O que o Senhor quer que eu mude? O Senhor mandou essa palavra para mim, irmãos, e eu perguntava para o Senhor, né? Senhor, como é que estão meus caminhos? O que o Senhor quer que eu mude? E o Senhor, então, ele vai mostrando ali os desejos dele de mudança na nossa vida. Então, a palavra que o Senhor está pedindo para me trazer para você hoje é essa, irmãos. Esse aqui é o aviso do atalaia, irmãos. É o Senhor falando para você, né? Por esta palavra, irmãos. Por esta palavra o Senhor manda te avisar. Se você está em algum mau caminho, né? Se há algo que você está fazendo que o Senhor não se agrada, ou se tem alguma coisa talvez que você nem sabe que está fazendo de errado, vá nos pés do Senhor Jesus Cristo. Quer seja você que ainda não conhece a palavra de Deus, né? Quer seja você que inclusive já está até batizado, seja você novo, seja você um ancião, né? Vai na presença do Senhor, porque o Senhor, irmãos, ele é misericordioso e eu, por exemplo, próprio, irmãos, tinha coisas às vezes que eu achava que estava muito bom, que eu estava fazendo certinho, e o Senhor chegou ali e me corrigiu, né? Pedindo para mim, para me mudar aquilo ali, que ainda não era do agrado de Deus, certo, irmãos? Porque até para fazer o bem, você tem que buscar conselho de Deus, irmãos, porque o Senhor é aquele que sabe, né, se é para você ir em algum lugar ou não, se é para você entrar em algum lugar ou não. Talvez você está fazendo o bem que você gostaria de estar fazendo, mas você não está fazendo o bem que o Senhor Jesus Cristo gostaria que você estivesse fazendo. Eu vou dar um exemplo, irmãos. Às vezes o Senhor está ali, né? Tem um homem ali roubando, furtando a casa, né? Furtando os bens dos pais, da mãe, da esposa, e levando ali às vezes para usar, para vender uma droga, para fazer alguma coisa desse tipo ali, irmãos, para fumar uma droga e tudo. E, irmãos, você vai ali e vê aquele homem às vezes ali, né, sentado numa calçada e tudo, e você chega lá e pelo seu coração você diz, não, eu vou ali levar uma comida, eu vou levar uma água e tudo, né, irmãos? E muitas das vezes, irmãos, às vezes o Senhor permite daquela pessoa passar por aquele caminho ali, né,
para um arrependimento, para ele olhar para si mesmo e ver que ele está errado, né, irmãos? Vamos supor que Deus vai dar ali um mês para ele passar aquela dificuldade ali, né? E você às vezes chega ali, irmãos, e você quer fazer algo naquele momento, né? Onde o Senhor não mandou você ir lá, porque o Senhor estava tratando com aquela pessoa, né? Seja nessa situação ou em qualquer outra área da vida, né? Salvo essa situação, irmão, devemos sim ajudar o nosso próximo, devemos a todo momento estar disposto para ajudar se a gente tiver condição, mas devemos sempre primeiro consultar a Deus se é da vontade do Senhor. Teve até uma passagem que o Senhor mandou os discípulos dele pregar a palavra, mas o Senhor disse para eles, olha, ide em todas as cidades, mas naquela cidade determinada não entreis ali, né? Porque ainda não é o tempo, certo? Então, foi anunciado para pregar em todos os lugares, mas teve lugar que o Senhor falou para eles não entrar, porque ainda não era o momento certo, ok? Então, devemos ter esse temor, né, de Deus. E por que eu estou falando isso para os irmãos? Porque tem irmãos que, mesmo parecendo estar andando num caminho muito reto na presença de Deus, irmão, às vezes está fazendo alguma coisa ainda que o Senhor não se agrada, né? E nós seremos corrigidos até o último dia da nossa vida, portanto, vigia nessa parte, irmãos. E o Senhor disse aqui também, né? Se nós estivermos, irmãos, andando num caminho reto na presença do Senhor, né? Você está fazendo tudo certinho, tudo alinhado, e de repente, irmão, você confia que você está poderoso demais, que você está firme demais na presença de Deus, e começa a desviar seu caminho ali e fazer coisa errada, né? Você andou 20 anos correto e de repente você se desviou, irmãos. E a palavra do Senhor que fala que o Senhor, então, ele vai deixar ali de lado, irmãos, todo aquele bem que você fez, e você passou a ser uma criatura cruel, né, irmãos? Assim, para você ter certeza do que eu estava falando para você, que agora Satanás era um irmão que estava lá no céu, né, junto ao trono do Senhor, e ele era anjo de luz, né? Fazia tudo bonito aos olhos de Deus, até que achou iniquidade no coração dele, então ele foi retirado ali do reino dos céus. Assim somos nós também. Você está andando na presença de Deus, fazendo as coisas certinhas, de repente você começa a praticar o mal, e o Senhor, então, ele se volta, né, contra você, certo? Assim também, a misericórdia de Deus, ela estende para aquele que está ali vivendo no pecado, no erro, né? Está ali afundado no lamaçal do pecado, e quando vê, irmãos, ele volta atrás, num ato de arrependimento, o Senhor vai, limpa ele ali, coloca ele numa fileira santa, irmãos. Muitas das vezes até em local que alguns homens não gostariam que ele tivesse, né? Assim como foi o caso de Saulo ali, que perseguiu o povo de Deus e, né, era um dos que mandava executar o povo de Deus ali, né? E o Senhor, então, parando ele no caminho, disse a ele, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Tu és agora um homem escolhido por mim para anunciar a minha palavra. O Senhor limpou ele de uma tal maneira que depois até o lenço que ele passava no rosto, né, e levava para alguma pessoa enferma, aquela pessoa era curada através daquele lencinho ali, por causa da santidade que o Senhor colocou no corpo de Paulo, né? De Saulo, ele se tornou então Paulo, né, irmãos? O Senhor trocou o nome dele ali. Então, irmãos, para aquele que se arrepende e busca o caminho do Senhor, também o Senhor é grande e misericordioso, justo, né, irmãos? Né? Se você se desviar para o caminho do mal, o Senhor, então, né, será contra você. Mas se você se arrepender dos seus maus caminhos, o Senhor Deus se volta ao teu favor para te curar, né? E o Senhor fala ali também sobre restituição, né, irmãos? Que não é só, às vezes, a gente voltar para o caminho do bem, a gente tem que procurar a nos lembrar, né, daquelas pessoas que a gente ofendeu, né, mesmo estando no tempo da ignorância, e a gente procurar de alguma maneira restituir, irmão, aquela pessoa, né? Às vezes, se você não tem condição de restituir aquela pessoa no financeiro, né, se você prejudicou ela nessa parte, você tem condição também de orar ao Senhor, ou para que te dê condição de restituir, ou para que o Senhor tome um caminho, né, e restitua aquela pessoa por misericórdia, né, daquela pessoa em ato do seu arrependimento, certo? Mas devemos sim procurar restituir aqueles que a gente prejudicou nos dias da nossa ofensa, irmãos.
né, nos dias da nossa ignorância, onde a gente atacou, né, alguma pessoa, seja no espiritual, seja no material, né? Então, se você atacou alguém ali no espiritual, irmãos, uma obra de magia negra, uma obra de feitiçaria, e você veio se arrepender por aquilo, irmãos, coloca o teu joelho no chão e clama ao Senhor, né? E todo o mal que você fez no espiritual, faça em dobro, irmãos, no bem, se for possível, certo? Oração, intercedendo por aquela pessoa que você tanto prejudicou. Então, a palavra do Senhor, hoje, irmãos, eu fiz a leitura, né? Eu acho que para muitos ela é clara, né? Essa leitura é uma leitura clara sobre o arrependimento, mas para aquele que não conseguiu entender, irmãos, o resumo dessa palavra é essa para você. O Senhor está pedindo para você, através dessa palavra, para que você se arrependa dos seus pecados. Essa é uma pregação que você ouve já há muito tempo atrás. Acho difícil um homem na terra, né? Existe, mas são poucos aqueles que não ouviram estas palavras. Arrependei-vos dos vossos pecados. E se você ainda não tem consciência do que é certo ou que é errado, vai aos pés do Senhor, procura a casa de Deus, peça em oração e o Senhor vai te falar e vai te confirmar aquilo que está errado. Porque há ainda, não são todos, mas há pessoas, irmãos, que estão envolvidos em religiões e em algumas coisas, irmãos, que, né, fazem coisas que parecem ser agradável a Deus, mas que não são, porque está escrito assim, que Satanás virá até você como um anjo de luz, parecendo ser Deus, né? Ali no Antigo Egito, o faraó ali fazia, né, muitos milagres na presença do povo. Moisés levando ali aquele cajado dele, né, transformou aquele cajado numa cobra, e o faraó, irmãos, ele não se assustou, né? Mas ele virou e falou assim, isso aí meu servo também consegue fazer. Então ele mandou que os servos dele jogassem cajado no chão, e também aqueles cajados ali, que é uma madeira, irmãos, se transformou numa cobra, né? Cajado é semelhante a um cabo de uma enxada, só que ele é meio tortinho assim, irmão, para quem não conhece, né? Moisés jogou aquela madeira ali no chão, aquela madeira se transformou numa cobra, né? Porque Deus tinha mandado ele fazer aquele milagre ali, mas Faraó não se assustou, porque Faraó também conseguia fazer aquilo, certo? Faraó então também mandou que os magos dele jogassem no chão madeiras que se transformaram em serpentes, né, irmão? Mas a serpente que Deus mandou jogar ali no chão virou uma cobra e comeu todas aquelas outras cobras que estavam ali. Mais para frente o Senhor mandou mais e mais, né, milagres naquele lugar ali, fez obras e obras, né, irmãos? E Faraó não deu conta de batalhar contra Deus. Mas deixando claro para os irmãos aqui que o inimigo também tem poder de fazer certas obras na terra de milagre aos olhos dos homens, certo? Por isso, não creia em todo milagre, não creia em todo espírito, como está escrito, mas provai se os espíritos são de Deus ou não, certo? Irmãos, eu procurei ser o mais claro possível aqui nessa mensagem. Eu vou estar pregando mais para frente ainda, eu creio, né, no Senhor, que o Senhor ainda vai estar tomando caminhos para me falar mais sobre esse tipo de assunto, mas esse especificamente, irmãos, é, né, a palavra que o Senhor mandou para mim, né, antes de me mandar pregar para as pessoas, irmãos. É a palavra que o Senhor estava me constituindo por um atalaia, aquele que ia ouvir a voz do Senhor e ia mandar passar para o povo. E assim, irmãos, eu estou fazendo. Então, para aquele que crê, irmão, desconsidera a minha aparência, desconsidera quem sou eu, irmãos, e ouça, né, as minhas palavras que vêm do trono de Jesus Cristo, certo? Eu estou procurando melhoras também na presença de Deus, irmãos, mas eu não, irmãos, eu tenho certeza que você tem que ouvir a palavra de Deus, irmãos, porque é a palavra de Deus é que vai salvar. Às vezes você fica ali olhando o seu pastor, né, e ele está levando a palavra de Deus, mas em um determinado momento aquele homem pode vir a cair, certo? Fixa seus olhos em Jesus Cristo. Por quê, irmãos? Judas, irmãos, Iscariote, era um homem que ele andava com Jesus Cristo. E ele pregou a palavra do Senhor em muitos lugares, e Judas, através de Judas, muitas almas se arrependeram, porque ele era discípulo de Cristo. Mas, irmão, no finalzinho do governo de Judas ali, né, na presença de Jesus Cristo, no finalzinho do ministério de Judas, Judas veio se corromper, né? E aquelas almas que ouviram Judas
irmãos, se salvaram, mas Judas se perdeu. Então, como eu disse para os irmãos, o Senhor não se agradou de Judas, né? Porque ele negou a Cristo e trocou o Senhor por dinheiro, certo? Mas para vocês saberem que as palavras de Judas salvou muitas pessoas, porém o próprio Judas se perdeu depois e se desviou por ganância. Portanto, não fixa seus olhos no homem que está pregando para você, né? É lógico que a palavra diz também que a gente deve muito prestar atenção para que a gente não fique à mercê de lobos, né, irmãos? Que a gente não fique na mira de lobos, porque tem gente que chega ali para nos roubar. Mas o Senhor também fala na palavra dele, né, para que nós ouçamos a voz dessas pessoas, porque eles falam muitas verdades, mas que não sigamos os caminhos dele. Portanto, esse é a palavra do Senhor para você aqui hoje, né? Ouça o que Jesus mandou dizer, né? E mais uma vez, se a minha voz para você e a minha aparência não te for agradável, irmãos, porque tem gente que não se agrada da aparência do homem quando ele está pregando, ou da voz, ou da expressão facial. Se isso não for agradável para você, abra a sua Bíblia no livro de Ezequiel, no capítulo 33, e ouve e lê a mensagem que o próprio Deus escreveu para você, certo? Se a minha mensagem para você não foi agradável, o irmão me perdoa, né? Os irmãos me perdoam por isso, mas eu estou lendo a palavra do Senhor Jesus Cristo, que está escrito aqui. Então, peço aos irmãos que considerem, né, o que o Senhor escreveu, e esse é o recado do Senhor para você hoje. Mais para frente, pela misericórdia de Deus, eu vou estar trazendo mais vídeos aqui no canal, irmãos, e vocês podem estar acompanhando aqui comigo, né? Eu saúdo os irmãos com a santa paz de Deus, irmãos. Peço aos irmãos de coração que entendam, irmãos, que Jesus é um Deus bom e poderoso, e ninguém, irmãos, nesse mundo, ninguém, né? Ninguém deu a vida para salvar uma alma, certo? Por mais que às vezes a palavra pareça ser apertada, irmãos, por mais que a palavra pareça ser às vezes, né, difícil de seguir, mas, irmãos, salva a sua alma, certo? Você venceu a bicicleta porque você aprendeu a andar, você venceu a carteira de motorista porque você aprendeu a dirigir, você venceu os estudos, passou de ano, você venceu as drogas, você se libertou, você venceu muitas coisas na sua vida. E você venceu, aprendeu a cozinhar, né? Você aprendeu a lavar uma roupa, você aprendeu a limpar uma casa, e havia coisas às vezes que você não dava conta e que alguém falou para você, você não é boa nisso, e você melhorou, e em alguns momentos da sua vida você superou muitas coisas e venceu. Então você também vai conseguir sim, com certeza, se você esforçar e entrando no caminho estreito, né? E peça a Jesus Cristo para te curar, para tirar as escamas dos seus olhos, porque está escrito: sem mim nada podeis fazer, sem Jesus nada você pode fazer. Aquele que não está ligado em Cristo não consegue vencer o mundo, porque ele foi o único que venceu. Amém? O vídeo foi um pouco prolongado, mas foi necessário passar a palavra dessa forma. Aqueles que ficou até o final do vídeo, eu saldo com a paz de Deus, irmãos, e que o Senhor Jesus Cristo continue iluminando e abençoando o seu caminho. Se, porventura, você sentir de compartilhar o vídeo em algum lugar, é um vídeo de extrema urgência, irmãos, e importante para a vida de muitas pessoas. Caso você não tenha essa força, né, para compartilhar o vídeo, guarda no seu coração, e se você puder, anuncia para alguém esse texto bíblico para que ele possa estar lendo. Tá certo? Fique com a paz de Deus e que o Senhor Jesus Cristo seja com você hoje e eternamente. Amém. Fica com Deus.